Domingo passado o pastor Wilson começou com uma nova série, Ano Novo, Vida Velha, e por trás disso está a ideia de que não dá para entrar no Ano Novo com os mesmos erros do velho ano, do ano que se passou. Não dá as mesmas atitudes errôneas. Se o ano é novo, as nossas atitudes também devem ser novas também. E feliz ano velho, adeus ano novo. Como que foi o seu ano de 2014? Se você fosse resumir o seu ano de 2014 numa frase, o que você diria? Na minha casa, eu estava testemunhando na célula que 2014, para a gente foi um ano que Deus deu muito mais do que nós precisávamos para viver. Deus foi tão gracioso com a minha família que os ventos, as tribulações, as tempestades passaram tão pouco lá perto de casa. Espero que continue assim, viu? Eu estou falando para... Né? Deus foi tão bondoso. Mas e você? Se você fosse dizer em uma palavra, como que foi o seu ano de 2014? Como você resumiria? Foi tempestade, tribulação, vendaval. Eu sei que nós, como cristãos, podemos dizer que o nosso ano velho foi um feliz ano novo, porque apesar das tribulações, das dificuldades, dos ventos que sopraram ao contrário, Deus estava conosco. Deus não deixou a gente sozinho. Deus nos deu força naquele momento que a gente achava que a gente não ia conseguir chegar no final. Deus deu força para a gente, chegamos até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E agora, 2015, nós queremos dedicar a Deus o nosso ano novo, 2015. E pensando um pouco ainda naquela ideia que o pastor Wilson trouxe para a gente na série do mês passado, a outra história de Natal, onde ele disse que o mês de dezembro parece que é um mês diferente dos outros anos. Do dia 1º ao dia 25 parece que é um mês de dezembro, e do dia 25 ao final do mês parece que é outro mês de dezembro. As pessoas na correria para comprar presente, festa, comida, aí quando passa dia 25, aí é praia, viajar, descansar, férias. Para algumas pessoas, esse mês de dezembro normalmente é marcado por reflexões, balanço, retrospectiva e para algumas superstições. Superstição. Aliás, vocês sabem o que é superstição? Sim ou não? Altaroba sabe. Superstição é aquele cara bem negão. Aqui é superstição. Crendices, crenças que as pessoas têm. E geralmente as pessoas param para fazer reflexão. Balanço daquilo que aconteceu nas suas vidas, das suas perdas, dos seus ganhos, dos momentos de choro, de luta. E talvez você que está nos visitando aqui hoje, quando você olha, fazendo uma retrospectiva da sua vida, você olhando para trás, você chegou aqui e está falando assim, nossa, mas o meu ano foi um ano difícil. O meu ano foi um ano que eu chorei muito. Foi um ano que, nossa, eu tive problema com a minha família. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa manhã, que é visitante ou não, que o seu ano foi turbulento, difícil, quero pedir para você lançar sua ansiedade no nosso Deus, porque Ele tem cuidado de você. Não deixa que nada distraia a sua atenção, as preocupações agora. Se concentre naquilo que Deus tem para dizer, para falar com a sua vida. E geralmente, quando pensa em final de ano, as pessoas pensam que passar a virada do ano de branco vai trazer para elas um ano inteiro de paz. Né? Talvez você fez isso, hein? Foi lá, comprou sapato branco, calça branca, camisa branca, dente branco, branco dos pés à cabeça, achando que o ano de 2015 vai ser um ano abençoado por essa simples atitude. Né? E foi mesmo. Talvez o ano retrasado, você fez isso, e o seu ano de 2014 não foi ano de paz. Outras pessoas acham que na praia pular ondinha, ó, o ano de 2015 agora vai ser aquele ano. Pulei 7 ondas lá, eu segurei na mão da minha namorada, nós dois juntos, todos os problemas que vim em 2015 a gente vai pular junto, achando que isso vai resolver o problema, achando que isso vai tornar a sua vida diferente em 2015. Mas será? Lentilha. Quem ganha com isso é os caras que vendem, né, cara? Porque será que muda mesmo as nossas vidas? E outras coisas mais, pessoas que vestem amarelo para ter mais dinheiro, muitas crendices. Mas eu acredito, e nessa série
que o pastor Wilson está trazendo para a gente, Ano Novo, Vida Velha. No domingo passado o pastor abriu essa série dizendo um ano novo inteiro pela frente. 365 dias de oportunidade que Deus te dá para você fazer aquilo que é correto, para viver de maneira que agrada a Deus, para deixar aquilo que é de errado que você fez do ano passado, 2014, não acontecer de novo. E ele trouxe a mensagem do paralítico do tanque de Betesda, onde aquele paralítico estava há muito tempo naquele tanque, esperando o momento de chegar até quando as águas fossem agitadas para ser curada. E o pastor Wilson nos trouxe a ideia de que muitas vezes nós estamos esperando alguma coisa acontecer nas nossas vidas, as águas sendo agitadas, para ver se alguma coisa acontece. E Jesus disse para aquele paralítico: o que você quer que eu faça? É sim ou não? Jesus, cura. Eu quero uma oportunidade de andar. E Jesus falou: pega a tua maca, levanta e anda. Eu não sei, eu estava em casa quando eu estava preparando essa mensagem aqui, e eu estava com o celular do lado, e chegou uma mensagem. E eu fui ver essa mensagem, estava assim: você quer ter um 2015 diferente? Eu falei: nossa, senhor, você está falando até por via Claro, Torpedo? Não, é porque eu estava preparando a mensagem, e a ideia que eu quero trazer hoje para a gente estar pensando, é que se você quer um ano novo de 2015 diferente, você não pode ser mais a mesma pessoa. Você não pode cometer mais os mesmos erros. Não dá para continuar com essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eternamente assim. Não dá. Porque Cristo pagou um preço pela sua vida para que você tivesse uma vida diferente. A ideia que eu quero propor hoje para a gente estar pensando é que a gente precisa, para esse ano de 2015, um novo comportamento. O novo comportamento, o que a gente pode pensar dessa frase? Quando a gente olha para 2015 inteirinho que está pela frente, tem que pensar nas atitudes práticas que nós iremos adotar. Porque só pensar, só desejar, só falar, eu quero ter um ano 2015, e pular a onda, e passar a virada do ano de branco, achando que tudo isso não resolve. Precisa ter atitude prática. A gente passamos o ano novo na casa do Adriano e da Shirley. Estava eu, o Felipe da Karina. E na mesa onde estavam só os homens reunidos, a gente começou com uma simples brincadeira. E através da simples brincadeira, a gente começou a fazer uma reflexão. E até o Felipe falou assim, o Felipe começou com a brincadeira, ele falou assim: o que você acha que faltou em 2014? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que faltou em 2014? E o Felipe chegou à conclusão, e nós chegamos junto com ele, que faltou água, né? Por causa do racionamento, né? Eu falei: Felipe, você esperou todo esse tempo só para fazer essa piadinha? Mas a gente começou a fazer uma reflexão das nossas vidas, e todo mundo que estava na mesa chegou à conclusão de que nós tínhamos que ter atitude prática. A gente ficou olhando para trás e pensando: nossa, eu deveria ser mais assim, eu deveria ter feito isso, eu não poderia ter agido assim. E quantas vezes entra ano e sai ano, a nossa atitude, o nosso comportamento é o mesmo, não muda. Lá no meu serviço, meu gerente me enviou um vídeo, onde o vídeo, acho que tá rodando as redes aí, o cara passa um monte de folha, vai tocando uma música de fundo, e ele vai falando que para o ano de 2015, a gente precisa ter atitude prática. Eu estava escutando lá perto de casa, tem um vizinho que faz reunião também, reunião familiar, grupo de célula, né, o PG que eles têm, e eu estava escutando ele ministrar lá para o grupo dele, e ele falou que o ano novo de 2015, a gente tem que ser diferente, a gente tem que ter atitude prática. E como Deus tem trabalhado isso na minha vida? Eu estava falando para o pastor Wilson, Deus é engraçado, né? Porque quando o pastor Wilson convidou a gente para estar ministrando junto com ele, ele falou: escolhe um tema aí. Né? Porque a gente está começando agora, né? Então ele falou: escolhe o que você sinta à vontade. E eu escolhi esse novo comportamento. Porque Deus sabia que eu precisava disso. E quando eu comecei a ler a palavra, comecei a meditar na palavra, estudar ali, como Deus começou a tratar na minha vida. Só para vocês terem uma ideia, eu e a minha esposa começamos a fazer caminhada em dezembro. Né? Mas você vê que não deu muito resultado, né? Mas começamos. Atitude prática. E teve um dia que eu cheguei de serviço muito cansado. Mas muito cansado mesmo. Eu cheguei às 3, ela chega às 5, e eu fiquei no sofá deitado, cochilando, e fiquei esperando ela chegar. Eu falei: Deus, ela vai chegar e vai falar: vamos fazer caminhada? Eu falei: eu não vou, eu estou cansado. E aí Deus falou assim: opa, atitude prática. Você vai ficar falando até quando que quer começar a emagrecer, fazer caminhada, vai ficar falando? A sua intenção sem ação vai ser uma mera repetição daquilo que aconteceu no ano passado. Você precisa ter atitude prática. E falando de comportamento, existem algumas teorias por detrás disso.
Tem uns caras aí, meio doido aí, que esse tal de Freud aí, ele diz que o comportamento humano é influenciado por fatores internos desconhecidos. Já para Skinner, o comportamento humano é influenciado por fatores externos, ou seja, o ambiente e as circunstâncias ao seu redor exercem influência sobre o seu comportamento. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas em dados momentos da vida a gente pode entender que aquela primeira parte ali que fala que o comportamento humano é influenciado por fatores internos desconhecidos. Já aconteceu com você? Você está com a sua esposa, né, ou com a sua namorada, ou você está com o seu filho, né? Aí aconteceu alguma coisa, mas você não sabe que aconteceu alguma coisa. Você não sabe, né? Aí você entra no carro, a pessoa está com aquela cara. É um fator interno desconhecido, porque você não sabe. Mas aconteceu uma coisa lá que mexeu com o sentimento da sua namorada, da sua esposa, e de repente você entra dentro do carro e não entende o que está acontecendo. Você pergunta, por que você está com essa cara? É um fator desconhecido, né? Quando a gente pensa nessa questão do fatores externos que exercem influência sobre o comportamento humano, a gente pode pensar na ideia de... já parou para pensar que quando chove demais, a gente fala assim, nossa, mas não para de chover, nossa, a gente faz o quê? Todo mundo junto, a gente Não, todo mundo junto, a gente Isso. E quando faz sol demais, a gente... Não, quem é esperto vai pra praia, né? Não, tô brincando. A gente reclama. A gente reclama por circunstâncias, fatores que estão acontecendo ao nosso redor, que exercem influência nas nossas vidas. A gente passa reclamando, a vida inteira reclamando, ao invés de agradecer a Deus. Eu sei que está quente, eu estou ficando mais pretinho, vocês podem notar. Eu sei que às vezes chove demais, mas é preciso. E a gente tem que parar de murmurar, parar de reclamar. Como foi o seu ano de 2014? Muita reclamação, muita murmuração, né? 2015 é ano de mudança, é ano de atitude prática. Tem outro camarada aí, James Thompson e Van Houten, no livro intitulado Ciências do Comportamento, eles dizem que para entendermos ou explicarmos ou até mesmo predizer o comportamento humano, é necessário levar em consideração o homem tanto geneticamente formado, a maneira como foi educado e o meio ambiente onde ele cresceu. Isso é psicologia, tá, gente? É só algumas ideias para a gente entender aí, para a gente chegar onde a gente quer chegar lá na frente. E eu não sei, quando a gente pensa nessa questão do homem tanto geneticamente formado, não sei se você já se deparou com pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa, a minha mãe não levava, isso está no meu sangue, isso corre nas minhas veias, né? Já se deparou? Eu sei que já, porque eu já, né? A maneira como foi educado, né? A pessoa, eu sou assim porque minha mãe me educou assim. E eu posso falar pela minha vida que a minha mãe, quando eu era pequeno lá em Barbacena, lá no Novo Horizonte, a minha mãe falava assim, ó, se você brigar na rua, chegar aqui em casa, você vai apanhar mais, tá? Ela não tinha ideia do que ela estava formando. Eu falei, nossa, eu vou entrar na academia, eu vou fazer aula de artes marciais, porque eu não posso apanhar na rua, né? E às vezes a gente adquire uns costumes, uma educação que começa a ditar a nossa maneira de comportamento, e a gente fala, nossa, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com... minha mãe não devia ensinar para mim que se brigar na rua vai apanhar. Não, você não pode brigar, não pode sair por aí brigando na rua. Não é a vontade de Deus isso. E quando fala do o meio ambiente, tem teorias que falam que nós somos frutos do meio. Você é fruto do meio ambiente, da onde você cresceu, nasceu, né? E eu posso falar pela minha vida também, né? E você pode falar pela sua. Isso não é totalmente verdade, porque na onde eu cresci na minha casa, eu cresci vendo meu pai beber, encher a cara, e por causa de pinga, bater na minha mãe. A minha mãe trabalhava para botar as coisas dentro de casa, e meu pai enchia a cara e batia na minha mãe. Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo meu pai encher a cara. E se isso fosse verdade, hoje não era para mim estar aqui. Era para mim ser um alcoólatra. Tá bebendo também junto com meu pai, nos bar da vida. Isso não é verdade. E eu não sei como foi a sua história até aqui, a sua história de vida, a maneira como você entende o mundo, a maneira como você percebe, o que te motiva as suas reações. Eu não sei como você foi criado, educado, né, o sangue que corre nas suas veias, que não leva desaforo para casa. Mas eu quero dizer para você que nesse ano de 2015, nesses 365 dias de oportunidade, aliás, 2015 já começou.
do dia 1º até hoje, a gente tem 10 dias. E 10 dias desses 365 dias já começaram a ser escritos na sua vida. E como que começou o seu ano? Como que está o seu comportamento nesse começo de ano? Né? Nessa história que já começou a ser escrita. Essa história, mas eu sei que Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Deus quer mudar o seu comportamento. Deus quer mudar a maneira como você se trata dentro de casa, pai, filho. Eu poderia trazer uma mensagem aqui falando assim, o seu novo comportamento nesse ano de 2015 é marido e mulher. O seu novo comportamento nesse ano de 2015, filhos e pai. O seu novo comportamento no ano de 2015, servos e senhores e empregados lá no seu serviço. Mas eu não queria trazer nesse sentido. Porque se eu trazesse nesse sentido, eu estava pensando comigo que quando a gente traz uma ideia de que o novo comportamento no relacionamento marido e mulher, geralmente a pessoa tem de, não, mas eu não mudo porque ele não muda. Eu não mudo porque ele ele me faz descer da cruz, ele me faz pecar. Aliás, essa história de que me faz pecar, meu amigo, ninguém te faz pecar. A gente peca porque quer. A nossa natureza pecaminosa. As pessoas nos irritam às vezes, mas pecar é uma escolha sua. Né? Você pode passar por cima de determinadas coisas. Eu sei que Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Você está disposto a viver essa nova história com Deus? Hã? Amém, amém, amém. Eu também tô. Mas a gente vai ter que ter atitude prática. Está compartilhando a hashtag reinventar nas redes sociais, aquilo que Deus tem falado na sua vida, aquilo que Deus tem tratado no seu coração. E só voltando um pouquinho, dizendo por que eu não queria trazer uma mensagem relacionada nos vários setores das nossas vidas, eu queria que você pensasse nessa mensagem em você como indivíduo. Não é as pessoas, o mundo que precisa mudar, você precisa mudar. Eu preciso mudar. Aí as coisas à nossa volta vai ser diferente. A maneira como nós vamos encarar as coisas à nossa volta vai ser diferente. Nós precisamos reconhecer. Às vezes a gente precisa parar, olhar no espelho, e eu falo assim essa frase, virar dos avessos, e se olhar no espelho e ver que nós precisamos de mudança. Não adianta ficar culpando o outro. Deus quer começar algo na sua vida. É na sua vida. A partir de você, se estende por todos aqueles que estão à sua volta. Pensar aí um pouco sobre essa ideia de novo comportamento, que a gente pensa em teorias aí, no mundo tem um monte de teorias sobre comportamento, mas o que a Bíblia fala sobre o novo comportamento? Aí eu queria pedir para vocês abrir a Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4, e depois do versículo 17 até o 24. A palavra de Deus diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aí no versículo 17 em diante, Paulo diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da sua ignorância que estão neles, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Pensa um pouco
capítulo 4, versículo 1 de Efésio, Paulo dizendo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes. Paulo, ele se sentia prisioneiro no Senhor, por ter conhecido a graça de Deus, o amor maravilhoso de Deus. Paulo se sentia preso ao Senhor. Mas também Paulo, ao escrever essa carta, aliás, essa carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, ele escreveu quando ele estava preso. E eu estava pensando, um homem que estava preso, na situação que se encontrava, inspirado pelo Espírito Santo, ele conseguiu produzir 4 cartas que até hoje nos abençoa. Pensando na sua vida, quando você passa por momentos difíceis, momentos que ventos sopram o contrário, o que a sua vida produz? Eu penso em Paulo e eu penso em José. Para mim, eram 2 homens que tinham todos os motivos do mundo para reclamar, para murmurar, para abandonar a fé. Porque José, todo mundo conhece a história de José, o cara foi preso injustamente. O cara era odiado pelos irmãos, mas em momento nenhum a gente vê José reclamando. Paulo, na cadeia, preso por pregar o evangelho, e a vida dele, Deus, através da vida dele, ele produziu 4 epístolas que nos abençoam. O que a sua vida tem produzido no momentos que você enfrenta dificuldade, no momentos que você sente que os ventos estão soprando ao contrário? E Paulo começa dizendo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele está falando, eu peço, e não só peço, aliás, eu exorto a vocês a viverem de maneira digna da vocação que vocês receberam. E para a gente entender esse versículo, eu quero até compartilhar com vocês que se você começou esse ano e não está lendo nenhum livro da Bíblia, não começou a ler a Bíblia de Gênesis para chegar até Apocalipse, eu quero dizer para você começar a ler Efésio. Compartilhar com você, começa a ler Efésio. Efésio é um livro que mostra a nossa posição em Cristo, aquilo que nós éramos e a vida prática que nós temos que ter. Se você tem sede, eu sei que aqui todo mundo tem sede da palavra de Deus, de aprender de Deus, começa a ler Efésios. São 6 capítulos. Você pode ler até sábado, um capítulo por dia, e Deus vai falar muito ao teu coração. E esse versículo 4, esse versículo 1 do capítulo 4, a gente precisa entender primeiro os capítulos que antecedem até Paulo chegar aqui. E os capítulos que antecedem é o capítulo 1, 2 e 3, a gente vai ler agora. Brincadeira. Daqui a pouco o pessoal vai embora, né? Pensa na sua vida antes de conhecer a Cristo. Como que era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Os que antecedem, Paulo descreve ao público que ele está dirigindo essa carta, ele escreve como era a vida deles. E ele diz assim, aí eu coloquei pra gente, né? Porque essa carta é pra gente hoje, né? Paulo fala para eles lá, mas pra gente aqui, ele fala lá no capítulo 2, versículo 1, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Não completei a frase ali. Éramos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira. Estávamos sem Cristo. Éramos estranhos à aliança da promessa e estávamos sem Deus. Essa era a nossa condição antes de conhecer a Jesus Cristo. Pois, quando você tomou um passo, o que acontece? Em Cristo, inclusive até essa palavra, essa frase em Cristo, é uma frase que a gente vê muito no livro de Efésios. Tanto em Cristo como o seu equivalente. É nele, com Cristo, né? Mas em Cristo, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Fomos escolhidos por Deus, fomos redimidos pelo Filho, fomos selados pelo Espírito Santo. Podemos até ver a obra da Trindade acontecendo aí nas nossas vidas. E quando assim que fomos escolhidos por Deus, no capítulo 1 de Efésios, lá fala assim que antes da fundação do mundo, antes que Deus fundasse o mundo, Deus havia nos escolhido. Nós pudéssemos praticar qualquer tipo de atitude, qualquer comportamento, Deus havia nos escolhido. Privilégio nosso, privilégio meu, privilégio seu, ser escolhido por Deus, ser amado por Deus. Aliás, a base da escolha de Deus não é aquilo que a gente faz. A base da escolha de Deus é o amor que Ele tem por nós. Fomos redimidos pelo Filho.
O sangue de Cristo vertido na cruz lavou os nossos pecados. E Deus é tão maravilhoso que ainda Ele vai, coloca um selo nas nossas vidas. Ele nos dá o Espírito Santo, algo que nos faz ser diferente. Não somos diferentes por causa de nós mesmos. Nós não temos força em nós mesmos para ser diferente. Mas o Espírito Santo que habita em nós, esse sim, nos leva a fazer aquilo que é vontade de Deus. Estando aqui no versículo 1, Paulo rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E como seria viver de maneira digna da vocação que nós recebemos? O seu conhecimento de Deus, a sua teologia, seu conhecimento a respeito das coisas de Deus, porque a gente nunca vai compreender Deus na totalidade daquilo que Ele é. Esse conhecimento, ele tem que ser prático. Não adianta você somente conhecer coisas a respeito de Deus, somente ministrar para as pessoas mudarem, e quando que na verdade a sua vida precisa de mudança, a minha vida precisa de mudança. E Paulo fala que, na prática, ele fala, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu estava pensando, quando Paulo fala, sejam completamente humildes e dóceis, a humildade, a danada da humildade. Eu fiquei pensando, me trouxe à minha mente o novo convertido. O novo convertido, quando ele chega na casa de Deus, quando ele se converteu, entregou a vida, está começando ali, é tão fácil praticar a humildade, porque Deus começa a falar, e ele fala, eu preciso ir lá pedir perdão para o meu pai. Deus começa a falar, eu preciso ir pedir perdão para o meu amigo no serviço que eu briguei com ele. Eu preciso pedir perdão para minha mãe, que eu magoei há muito tempo, na vida errada que eu vivia. É tão fácil praticar quando é novo. Mas aí eu fiquei pensando que, com o passar dos anos, do tempo, o crente mais velho, e eu me incluo, essa palavra eu me incluo, a gente vai passando 5, 10, 15, como é difícil praticar essa humildade, como é difícil passar por cima do ego, o ego ferido, né? Eu acredito que é isso que Jesus nos ensinou. Sabe quando você chegou na casa de Deus, entregou sua vida para Cristo, e você começou a ter um compromisso com Cristo? Foi isso que Cristo começou a te ensinar. E muitas vezes a gente deixa de praticar. E eu estava pensando também, quando fala ali, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E me veio aquele louvor, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós. E nos via redimido pelo seu sangue, lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e vencendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos um alto preço de sermos o sol ao coração do Senhor. Mas aí quando o crente está mais velho, a humildade não reina, o orgulho reina, aí já não faz mais esforço para manter a unidade. O vínculo da paz, quem promove a paz é o Espírito Santo, nós não promovemos a paz. Nós temos que nos esforçar para manter a unidade. E eu estava pensando nisso, passar por cima do orgulho, arrogância, ser humilde como Cristo nos ensinou, ser como criança como Cristo nos ensinou, e fazer de tudo, pagar um preço para ser só um coração no Senhor. É assim que o mundo vê o amor de Deus na vida da igreja. É quando a gente vê que a gente ama um ao outro. Teve um amigo meu que se converteu aqui, ele falou que lá no serviço dele, tinha um monte de crente lá, e aí ele não entendia, ele falava, eu não entendo, porque os caras é crente, mas os caras ficam metendo pau um no outro. Ele estava confuso, ele estava chegando na casa de Deus, mas ele estava confuso, porque ele via crente falando mal de crente, crente brigando com crente, não fazendo esforço para romper as barreiras, que às vezes vem no decorrer da caminhada, para manter a unidade. 2015, eu acho que Deus deseja mais humildade. 2015, acho que Deus deseja para nossas vidas mais unidade. E na primeira parte do versículo 1, Paulo nos exorta de uma maneira positiva. Eu exorto a vocês a viver de maneira digna da vossa vocação. Mas no versículo 17, ele nos exorta de uma maneira negativa.
Assim eu lhes digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do coração, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação para cometerem com avidez toda a impureza. Essa é a forma negativa, é a maneira como você não deve viver. Se você é uma nova pessoa em Cristo, as coisas velhas se passaram, você deve andar em novidade de vida. A sua vida deve ser nova e diferente. Aliás, nós temos que viver uma vida que demonstre e testemunhe que nós conhecemos a Deus e estamos em Cristo. Não o contrário disso. Quando Paulo fala, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, e a gente tem aqui na nossa igreja, a gente insiste, pega no pé, realmente, já pegaram no meu pé, e às vezes as pessoas não gostam. Quando pega no seu pé, você está fazendo coisa errada, as pessoas vão lá, o líder, o discipulador, vai falar, não faz isso, meu amigo. E vai insistir com você, enquanto você estiver aqui, vai insistir com você, para que eu e você tenham uma vida diferente. E não vivam mais como gentios. Eu estava pensando, uma vez estava falando, acho que eu estava falando com algum jovem. Às vezes o jovem está dentro da igreja, ele olha para o mundo, e ele acha que o cara vai para a praia, o cara joga bola, o cara vai no barzinho da vida, ele acha que aquele cara está vivendo. Mas quando a gente lê Efésios capítulo 1, ele fala assim, vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos. Não é o mundo que tem vida, somos nós. E às vezes tem jovem que quer ir para o mundo. Não, agora eu quero curtir a vida. Né? E Deus está falando, não vivam mais da forma antiga. Daquela vida que você tinha, não é para viver mais assim. A sua vida tem que ser nova e diferente daqui para frente. E às vezes a gente está olhando para o mundo e quer ser igual ao mundo, quer praticar as mesmas coisas que o mundo tem. Os jovens passam muito por isso, né? Que os amiguinhos fazem, os amigos, os colegas fazem, saem para a balada, né? Mas eu vou falar para você, não saia de onde Deus te colocou, não. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando da posição que Deus te deu em Cristo. Daquilo que Deus fez por você. Não saia disso, porque você tem vida, você está vivendo. E aquelas pessoas precisam encontrar essa vida que Deus deu a você. Se o pastor Wilson é rápido, eu sou mais rápido ainda. Viu? Pense e pratique. Pare, pense e pratique. Para 2015, muito mais que saber coisas a respeito de Deus, muito mais que falar de Deus, será preciso colocarmos em prática tudo aquilo que já ouvimos e aprendemos de Cristo. O seu conhecimento sem a prática não serve para nada. O meu conhecimento sem a prática não serve para nada. A gente vai ter que colocar em prática tudo aquilo que já aprendemos, e muitas vezes tudo aquilo que aprendemos e deixamos de lado. Não estamos praticando. Vai precisar de muito mais do que saber e conhecer coisas a respeito de Deus. Vai precisar colocar em prática. Recomendação de Paulo, no versículo do 20 ao 24, ele fala, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Sabe, as velhas práticas, os velhos comportamentos, as velhas condutas, é tirar essa roupa velha, sabe, deixar essa roupa, essa vida antiga, suja, que não agrada a Deus de lado, e falar, eu quero vestir a nova vida, eu quero viver a nova vida, eu quero colocar a nova vida de Cristo em prática. Quero viver essa vida que Cristo tem nos dado. Esse é o conselho de Paulo. A recomendação de Paulo é, despojem-se do velho homem, renovem no espírito da vossa mente e revistai-vos do novo homem. É isso que Deus quer para as nossas vidas. E para não ser tão assim, mas como que é isso? Revestir, renovar. De propósito, eu não quis ler os versículos que seguem aqui, mas eu vou ler agora, para você entender na prática como que é essa nova vida. Fala assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a maneira a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo aquilo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aquele que estiver necessitado. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca,
mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E esse versículo agora me chamou muita atenção, e eu vou finalizar aqui, que fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. E eu estava pensando, quando eu estava meditando essa palavra aqui, e eu falo, Deus, às vezes é difícil a gente colocar em prática essa vida. Mas tão bondoso, que quando Ele nos escolheu, enviou Jesus para pagar o preço, nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu a promessa: você não está sozinho. Praticar essa vida cristã não é na sua força. Às vezes você daqui 5, 10 anos está vivendo uma vida cristã na sua força. E você fala: nossa, minha vida parece que não mudou. Aí que é o problema. A nossa dependência, nós temos que ser dependente do Espírito Santo. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. Queria que você abaixasse a sua cabeça agora e estivesse pensando nisso que a gente estava conversando aqui, nisso que Deus, acredito que Deus tenha falado no seu coração, porque a palavra é de Deus, ela é viva e eficaz. Que atitude prática você pretende adotar em 2015? O que Deus está falando no seu coração agora que precisa de mudança para hoje? Ou melhor, para ontem, já era para ter mudado ontem. O que Deus está falando para você? Ó, esse ano 2015, muda esse comportamento, seja mais prático. Não sei se é no relacionamento seu marido e esposa, não sei se é no relacionamento filho e pai, não sei se é lá no seu serviço, não sei se é na igreja, não sei se é na sociedade que você vive, mas a sua atitude tem que ser prática. E se Deus está colocando no seu coração, se Deus colocar no seu coração que você precisa falar: Deus, eu preciso passar por cima do meu orgulho, e eu preciso ser mais humilde, e eu preciso acertar minhas diferenças, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Viva a palavra de Deus, viva de acordo com a vocação que Cristo te deu. E ao chegar ao fim de 2015, ao chegar ao final de 2015, como será descrita a história da sua vida? As pessoas que passaram o ano com você, como que elas vão descrever a sua vida no ano de 2015? Será que vai ter como título: eu nasci assim, eu sou mesmo assim? Eu não perdoo? Eu sou orgulhoso, eu sou arrogante? Como que vai ser a história escrita? Ou as pessoas vão ler e falar assim: não, aquele ali, ele perdoa. Aquele ali, ele vive, ele representa o reino de Deus aonde ele passa. Aquele ali, ele fazia isso, aquilo, mas a vida dele foi mudada. Uma vida nova e diferente. A equipe de louvor vai estar ministrando um louvor aqui. E enquanto a equipe ministra esse louvor, eu queria dar esse tempo para você fazer essa reflexão sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela foi pregada de maneira simples, mas eu sei que o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. Ele falou ao meu coração. E talvez você precisa render a sua vida a Jesus Cristo mais uma vez. Talvez você precisa entregar os teus dias, o teu viver, o teu querer aos cuidados do Senhor, para Ele fazer aquilo que Ele quer da tua vida, para Ele fazer de você aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele sonhou, tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida. Começa a refletir aí sobre a sua vida.